Olá, meus queridos participantes, voluntários e você que chega pela primeira vez e que permanece com a gente. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos seguir aqui com mais um dia do nosso devocional. Hoje estamos no dia 5, do devocional Um Dia de Cada Vez, da editora Espírita, da Igreja da Cidade, lá em São José dos Campos. O dia 5 traz para a gente aqui o seguinte tema hoje: siga o exemplo de Jesus. Olha lá que bacana, é isso que a gente tem que fazer. Nós seguimos no dia 5 da semana 13, você lembra disso? Entregando o controle de tudo a Jesus. É sobre isso que a gente está falando durante toda esta semana. Olha, antes da gente prosseguir, como de costume, né, dá o like aí no vídeo, se você estiver gostando, compartilha com todo mundo que você puder, passa isso para muita gente, porque essa é a nossa intenção, é que a gente possa estar contribuindo com o crescimento emocional, né, junto com o nosso espírito, que a gente possa estar saudável, porque o emocional atrapalha tudo, o emocional quebra com tudo. Então, vamos cuidar do nosso emocional. Espalhe isso. Espalhe para que a gente possa ter mais gente conhecendo o programa 30 Semanas, que a gente possa ter mais gente entendendo que precisa cuidar dessa área da vida, né? E isso vai ser muito bom, né, para cada uma dessas pessoas, para a igreja e para o mundo. Porque se a gente tem uma igreja saudável, sadia, ela vai poder atingir muito mais pessoas. E esse é o propósito do Senhor. Esse é o nosso propósito aqui nessa terra. Não é? É que a gente se viva a intimidade com o Senhor, mas é que a gente leve isso às pessoas também. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui na Paz e Piedade. Vamos seguir então com o nosso dia 5. Temos uma passagem aqui que eu gosto muito dessa passagem. Ela fez parte do primeiro discipulado que eu tive. E que cada encontro que a gente tinha era dado uma passagem e a pergunta era: quem é Jesus? Então a pergunta, talvez eu possa até fazer essa pergunta hoje para você. Ao você ler essa passagem aqui, medite aí para você: quem é Jesus? Então diz assim, Paulo Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 a 8, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Né? Algumas bíblias vão aparecer aí, usurpar. Então, se você encontrou usurpar, está aqui, e nunca soube o que era, está aqui. Né? Ele não se apegou a isso, ele não se aproveitou dessa posição. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, qual foi a atitude de Jesus? Ele foi obediente. Como diz, obedecer. É isso que ele foi. E assim ele cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele. Então, muitas vezes a gente não está cumprindo nosso propósito e a gente não se encontra porque nós estamos insistindo em seguir com a nossa própria vontade e desobedecendo a vontade do Senhor. Esse é o nosso drama. Esse é o drama da nossa vida, né? É em obedecer totalmente ao Senhor ou seguir fazendo concessões para coisas que nós queremos. Mas veja, a consequência da obediência. Se a gente seguir aqui lendo o verso 9 em diante, veja a consequência da obediência, né, ao Senhor. Por isso, mesmo capítulo 2, agora no verso 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem um pastor que dizia assim, né? Até o coisa ruim vai dobrar o joelho e vai confessar: Jesus é o Senhor. Olha só o reconhecimento, né, que leva à obediência. Olha onde Deus elevou o seu filho, que veio como homem, ele mesmo que veio como homem, se elevou à posição
de que todos, sem exceção, dobrarão os seus joelhos diante dele. Essa é a consequência da obediência. Mas o que nós temos então que fazer é permanecer nele. Temos uma passagem aqui em João 15, 5, que diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, diz assim: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, o segredo de obedecer é permanecer no Senhor. Quando ele diz aqui, não podem fazer coisa alguma, você vai dizer, mas eu fiz isso, eu sou aquilo, eu tenho essa posição, eu tenho muito dinheiro, ou eu tenho uma posição, ou então eu realizei, eu estudei, eu criei isso. O que ele está fazendo, o que está se dizendo aqui é realizar no propósito do Senhor e para Ele. Essa é a questão. Então, em tudo em que eu estiver fazendo, eu vou realizar as coisas, eu vou fazer alguma coisa se eu permanecer nele. Eu vou cumprir o propósito se eu permanecer nele. Senão eu vou fazer muitas coisas, mas nada que tenha a ver com o propósito que o Senhor nos colocou. Então, permanecendo nele, inclusive, o que é que eu vou ser capaz de obedecer? Porque eu vou ser capaz de enfrentar as aflições que o mundo vão estar me oferecendo, vão estar acontecendo na minha vida, porque isso é fato. Mais uma vez, traz aqui a passagem de João 16:33, um Evangelho de João, onde Jesus fala, né, que no mundo tereis aflições, no mundo vamos ter aflições, problemas, situações, tentações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, é isso que ele diz aqui. Eu venci o mundo. A questão não é se teremos, mas a questão é quando teremos. E quando nós tivermos, como é que nós vamos agir? Essa é outra questão importantíssima. Por isso, obedecer, por isso, permanecer. Porque como é que eu vou agir? Duas coisas. Como é que eu vou agir? Porque há situações onde eu preciso provocar, eu preciso ter uma ação. Mas há situações, e eu creio que essa é a maioria delas, que eu vou reagir às coisas que acontecem no mundo. Então a grande questão é essa, se a gente for observar Jesus, observa como ele reagia às situações, como ele tratava com amor, com justiça e com firmeza. Então é assim que eu vou precisar buscar ter o caráter igual ao de Jesus, um caráter ensinável, sensível ao que o Senhor diz, à sua palavra, ao seu ensino. E aí eu permaneço, aí eu obedeço, aí sim. Então, se eu não buscar, veja, isso aqui é outra coisa muito importante para a gente finalizar. Se eu não buscar a satisfação no Senhor, por mais que eu conheça a palavra, por mais que eu tenha na minha mente, eu posso ser um intelectual, eu posso conhecer a Bíblia de A a Z, de livro a livro, de Gênesis a Apocalipse, eu vou ser um bom teólogo, eu vou conhecer de tudo, mas eu não vou obedecer, porque eu não tenho satisfação. Então, se eu não tenho satisfação, se eu não aprendo a cada vez mais ter satisfação em Jesus, eu vou estar sempre concorrendo com a minha vontade. E a minha vontade, quando ela bate de frente com a de Jesus, ela vai me levar a ter consequências na vida e eu vou ter que encarar. Olha, ainda antes de ser pastor, a gente lidar com muitas situações da vida das pessoas. E quanta coisa a gente vê, né? Homens, mulheres com problemas de relacionamento, no casal, com filhos, nas finanças, na área sexual, em todas as áreas. E se a gente for observar, todas elas, eu olho para a minha própria vida. E as situações que a gente tem foi por desobediência. Foi porque eu insisti em querer fazer a minha vontade e não a vontade do Senhor. Foi porque eu ainda não tinha maturidade na satisfação plena no Senhor. E quando a gente olha para essa passagem em Filipenses, a gente vê quanto Jesus se doou, quanto ele se entregou de si mesmo para obedecer. Para obedecer. Então é isso. Sabe? Então, olhando para essa passagem de Jesus, eu posso dizer que ele além de ser cara bacana, cara legal, né? Ser o Filho de Deus, ele era o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. E nós precisamos seguir esse caráter dele. Nós precisamos seguir essa atitude dele. A nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus. Esse é o exemplo que nós temos que seguir. Jesus é o nosso exemplo perfeito, pois em tudo que fez, sempre fez com amor, aplicando-se
aplicando em palavras e ações. Senhor, que nós consigamos, Pai, seguir esse exemplo cada vez mais, nos aproximar, para que a gente haja e reaja às situações do mundo segundo esse caráter de Jesus, segundo o que o Senhor nos ensina, segundo a obediência, Pai, porque nós queremos estar em intimidade completa contigo, Pai, e não só viver isso para as nossas vidas, mas estar levando isso para o mundo ao nosso redor, em nome de Jesus. É isso, meus queridos e minhas queridas. Amanhã nos encontraremos mais uma vez, se assim Deus permitir. Até lá.